Duração, se essa duração ela é de momento, aguda, ou se ela tem um caráter tanto agudo como crônico, subaguda, ou se ela é mais prolongada. Se essa intoxicação ela é leve, moderada, grave, a gente vai ver que determinada quantidade para o meu paciente, se ele fez uma utilização muito alta, eu já sei que esse paciente vai de arrasta para cima, dependendo do que for, certo? Então isso é importante também, certo? O tempo justamente que foi também do meu paciente, a gente vai saber se é o quê? Dependendo do tempo, a gente consegue determinar o prognóstico do meu paciente. O que seria prognóstico? Vai se comportar. Exatamente, como que o meu paciente ele vai justamente o quê? Manifestar. E se é justamente local ou se é sistêmico a manifestação clínica do meu paciente. Isso também conta muito também, certo? Então, aqui dentro dessa parte aqui, das fases da intoxicação, a gente tem desde a parte da exposição, o que a gente fala toxocinética, toxodinâmica e a clínica do meu paciente. Então aqui a gente tem desde a parte que ele é exposto ao produto, praticamente a mesma coisa de fármaco, só que aqui é toxicinética, na fármaca era farmacocinética, que é desde o processo em que ele entra em contato, ele começou a ingerir justamente o que ele entrou em contato com o tóxico, que acontece o processo de absorção, distribuição, eliminação, ou seja, biotransformação e eliminação. Depois a gente vê o que? A toxodinâmica, a natureza da ação. Qual é o mecanismo de ação justamente do tóxico, certo? Qual seria o mecanismo de ação? O que ele vai produzir diretamente e quais são as manifestações clínicas que o meu paciente justamente vai ter, dependendo da intoxicação, certo? Então isso principalmente que a gente vai se ater dentro da toxicologia. Certo? Então, na fase de exposição, é o momento que ele entra em contato. E aqui a gente observa o quê? Qual foi a via, justamente, da introdução, duração e frequência que ele fez a utilização desse tóxico, são informações importantes para a gente coletar do nosso paciente, fatores que são relacionados ao organismo, até mesmo do meu paciente, e quais são as propriedades físico-químicas da substância. Se é um tóxico muito mais lipossolúvel, ele vai permanecer por muito mais tempo no meu organismo, até que ele passe justamente pelo fígado e passe a ser mais hidrossolúvel, senão ele não é eliminado. Ele precisa justamente passar pelo quê? Pelo nosso fígado para se tornar um composto mais o quê? Solúvel, certo? Se recordando, existem vários fatores que, vamos recordar aqui de uma parte de fisiologia, onde a gente tem o nosso glomérulo. Se recordam lá do nosso glomérulo, certo? A gente esquece que é o glomérulo. E aqui vai formar justamente a minha urina. Aqui acontece o processo de filtração, certo? Para acontecer esse processo, aqui seria quem? A arteríola aferente, aqui a arteríola eferente. Processo de formação da nossa urina. Nesse processo aí, vamos pegar então um capilar, um pequeno capilar dali. Vamos pegar um pequeno capilar daqui e trazer para cá. Aqui a gente tem o quê? Uma célula que é chamada podócito. Depois, logo em seguida, a gente tem a nossa membrana basal. Depois a gente tem o nosso endotélio. Células endoteliais. Assim, aqui de novo. Membrana basal, os nossos podócitos, certo? Então vamos recordar aqui, podócito, membrana basal e o endotélio, certo? Essas três estruturas, elas têm o quê? Uma carga muito negativa, porque justamente eles estão carregados por proteoglicanos. Igual vocês se recordam lá de histologia, os proteoglicanos, eles participam, ou seja, eles estão no meio das nossas células, no tecido. É justamente proteína, justamente com açúcar. E isso dá uma característica justamente o quê? Uma carga muito negativa. Então, nesse processo de filtração glomerular normal do meu rim,